Senhoras e senhores, assistiremos um vídeo enviado pelo senhor Guilherme Feliciano, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que por motivos de agenda não conseguiu estar presente, então assistiremos neste momento. Olá, eu sou Guilherme Guimarães Feliciano, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e estou aqui para dar a minha breve contribuição como introito nesta conferência magna que será proferida por Sua Excelência, o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, meu caro amigo, que será hoje homenageado, e já por isso registro o meu lamento de não poder estar pessoalmente a testemunhar in loco esta distinção e esta homenagem que será muito justamente atribuído à Sua Excelência. Não estou por conta das agendas do Conselho Nacional de Justiça, que infelizmente na data de hoje me movem para um outro local do território nacional. Mas não fosse por isso, aí estaria, tentei de todos os modos compatibilizar as agendas, como disse ao Dr. Sóstenes, não foi possível, mas não poderia deixar de algum modo, me apresentar e fazer este introito, registrar também eu a minha homenagem à Sua Excelência, o ministro Jorge Messias, e dizer algo deste tema que move o meeting, sobre instrumentos fiscais e tributários, sob a ótica da sustentabilidade, para falar do tema da sustentabilidade na perspectiva que melhor me cabe, na condição de presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e de Responsabilidade Social do Poder Judiciário. Nós temos, desde o ano passado, quando eu assumi a comissão, estruturados trabalhos que nos cabem a partir da mesma lógica que tem guiado as políticas ESG por todo o planeta, seja na iniciativa privada, seja nas instituições públicas. Não se pode falar de sustentabilidade sem pensar em ações ambientalmente corretas, mas também socialmente inclusivas, culturalmente diversas e economicamente sustentáveis, o que significa, inclusive, ações transparentes do ponto de vista do gasto público, naquilo que nos diz respeito. Estas premissas estão claramente dadas no que diz respeito ao Poder Judiciário, na Resolução 400, que exatamente estabelece as atuais balizas da Política Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário brasileiro. A partir da Resolução 400, as instituições judiciárias, e muito particularmente os 91 tribunais do país, exceção feita apenas ao Supremo Tribunal Federal, que não se subordina ao Conselho Nacional de Justiça, todos esses tribunais, repito, têm desenvolvido e implementado seus planos de logística sustentável, exatamente para garantir que o judiciário seja, ao mesmo tempo, um exemplo que arrasta, portanto, que os tribunais sejam instrumentos indutores de boas políticas de sustentabilidade junto aos demais poderes públicos, junto à sociedade civil organizada, à iniciativa privada, ao terceiro setor e até mesmo junto à população, mas também para que o judiciário, inclusive, na sua atividade, impacte menos. E, nesse sentido, dê também uma contribuição em termos de números absolutos. Quando eu penso em emissão de gases de efeito estufa, quando eu penso em resíduos sólidos, quando eu penso em consumo de água potável, em consumo de energia elétrica, eu sempre me valho deste exemplo para evidenciar como, repito, o judiciário não deve ser apenas um agente indutor de boas políticas, mas deve ser reconhecido efetivamente como um stakeholder que tem um papel efetivo de redução de emissões e, nesse sentido, um agente de peso também na perspectiva do que pode ou não poluir pela sua própria dimensão, pela envergadura das instituições judiciárias. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e é este o exemplo que eu sempre menciono, tem um orçamento anual para este ano, 2025, superior ao orçamento de todo o estado de Sergipe. Apenas por esta projeção, nós já
podemos aquilatar como um tribunal como este, e imaginemos os 91 tribunais do país, pode impactar positivo ou negativamente no meio ambiente do seu entorno. Por isto também essas políticas são essenciais. Secundando a Resolução 400, há que se citar ainda, pensando mais uma vez naquilo que está, sobretudo, ao meu alcance e que me diz respeito, que é a política de sustentabilidade no Poder Judiciário. Nós temos a Resolução 401, que trata especificamente de acessibilidade na justiça brasileira. Mais recentemente, sob a minha relatoria, aprovamos a Resolução 550, que alterou parâmetros da Resolução 400 e, a partir disto, melhorou, inclusive, a aferição da evolução dos tribunais no que diz respeito à sustentabilidade, melhorando os próprios índices, por exemplo, considerando a energia injetada a partir de fontes alternativas pelos próprios tribunais. E ainda no ano passado, no mês de novembro, aprovamos a Resolução 594, que trata precisamente do programa Carbono Zero, dando concreção a uma ambiciosa ideia do presidente Luiz Roberto Barroso, que é a de ter, até 2030, todos os tribunais em uma condição de neutralidade quanto à emissão de gases de efeito estufa, seja por meio da redução de emissões, seja por meio da compensação de emissões. E, obviamente, tudo isto partindo da própria análise do que se emite. E é este exatamente o esforço que estamos tendo agora a partir de uma rede nacional de sustentabilidade. E esta é a última importante novidade que eu tenho a trazer sobre a política judiciária para a sustentabilidade. Nós temos, a partir da Resolução 594, o dever de realizar os inventários de emissão de gás carbônico, isto para cada um dos 91 tribunais. Nós temos, ao mesmo tempo, e já disse isto, a obrigação de reduzir as emissões e, no que não for possível reduzir, compensar as emissões. Mas, para tudo isto, sempre teremos a perspectiva das boas práticas, sempre teremos tribunais que conseguem desenvolver tecnologias ou conseguem inovar de maneira mais efetiva na busca desses bons resultados em termos de sustentabilidade. E por que não, então, compartilhar isto em uma grande rede nacional? É isto que o ministro Luiz Roberto Barroso também fez agora já este ano, a partir de uma solicitação da própria Comissão Permanente de Sustentabilidade, que foi aprovar e publicar a portaria que cria a Rede Nacional de Sustentabilidade no Poder Judiciário e que estabelece um comitê gestor nacional para as diretrizes que todos os órgãos judiciários do país devem observar em relação à sustentabilidade, mas, para além disto, comitês gestores regionais em cada uma das 5 regiões geoeconômicas do país, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, para que exatamente esses tribunais promovam as suas políticas de sustentabilidade em procedimentos cooperativos, conhecendo as respectivas políticas, boas práticas, inovações, repetindo-as e incorporando-as. E, nesse sentido, estamos, então, neste momento, terminando de organizar estas 5 composições, esses 5 comitês regionais, e já para o mês de outubro deveremos ter, também por força desta portaria, a primeira Semana Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, que realizaremos na região Nordeste, com sede em João Pessoa, no estado da Paraíba. E sexta-feira passada estava exatamente com os presidentes do TRT da Paraíba, do Tribunal de Justiça da Paraíba, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e um representante do Tribunal Regional Federal, que ali tem a sua jurisdição, para que deliberássemos os passos finais da organização, tanto científica quanto dos aspectos operacionais deste evento que, repito, realizaremos em João Pessoa, em outubro próximo, e que receberá também, pela primeira vez, a Caravana Nacional de Sustentabilidade, exatamente para que estas boas práticas sejam conhecidas e depois repercutidas. A ideia é que tenhamos, quem sabe ainda este ano,
a segunda Semana Nacional de Sustentabilidade, dessa vez na região Sudeste, com sede no TRT da 15ª Região, na cidade de Campinas, que é o meu tribunal de origem. Portanto, estamos, de fato, construindo conjuntamente uma política nacional e, desta maneira, dando a nossa colaboração para um futuro melhor, para as presentes e futuras gerações, como dita o artigo 225, caput da Constituição. Quando eu falo deste tema, e encerro por aqui, gosto sempre de citar o nosso eterno Beatle, Sir Paul McCartney, que em uma das suas canções diz: deve haver um meio melhor de fazer as coisas que queremos, um meio que não estrague os céus, que não estrague a chuva, que não estrague a terra. Nós, Poder Judiciário, para realizar aquilo que queremos e devemos fazer, que é a prestação jurisdicional e é permitir ao cidadão o acesso à ordem jurídica justa, queremos fazer isto deste modo. Para isso, a nossa política de sustentabilidade, e quero crer, estamos na direção certa, estamos fazendo bem e estamos realizando em prol do presente e do futuro. E assim seguirá sendo. Muito obrigado. Mais uma vez, meus parabéns ao ministro Messias, da mesma maneira aos homenageados da noite, aos organizadores deste belíssimo meeting, e até uma próxima oportunidade em que espero estarei presencialmente com todos vocês. Até lá. Neste momento, assistiremos o vídeo institucional da campanha do CNJ. 2024 nos desafiou. Queimadas devastaram a Amazônia e o Pantanal. Enchentes no sul do Brasil deixaram milhares desabrigados. Esses eventos não são apenas tragédias, são um alerta. A sustentabilidade precisa de ação imediata. Diante dessa realidade, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Comissão Permanente de Sustentabilidade e de Responsabilidade Social, apresenta a campanha Sustentabilidade. O futuro a gente faz agora. O Poder Judiciário já dá exemplo ao Brasil e ao mundo de como se podem adotar práticas sustentáveis dentro de instituições públicas. Refundar a ideia de sustentabilidade para além da dimensão ambiental, incrementá-la na dimensão social, particularmente, e também no campo da governança, e levar isso a todos os tribunais como um círculo virtuoso de boas práticas. E, portanto, pretendemos que, inclusive, o CNJ atue como elemento catalisador dessas boas práticas, não apenas dentro do judiciário, mas também fora dele. Convergir os esforços de toda a sociedade, entidades públicas, empresas, sociedade civil organizada, no sentido de ter um mundo melhor para as futuras gerações. Iniciativa que reúne forças. Para isso, o CNJ conta com a parceria estratégica do Instituto Global ESG, do Movimento ESG na Prática e da Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional. ESG na Prática, 20 anos de legado e um chamado para a ação. A campanha traduz os princípios do ESG em ações concretas para transformar intenções em resultados. Estes são seus pilares. Carbono zero, reduzir emissões com tribunais digitais e mais verdes. Gestão participativa, promover inclusão e diálogo no sistema de justiça. Governança, garantir ética, transparência e responsabilidade nas decisões. Meio ambiente, proteger biomas e recursos naturais. Qualidade de vida no trabalho, valorizar o bem-estar de magistrados e servidores. Social, reduzir desigualdades e promover a inclusão de comunidades. Com 20 anos de legado do ESG, este é um chamado para a ação.
O Poder Judiciário se une a parcerias institucionais para valorizar, promover e implementar iniciativas públicas e privadas que conectam práticas sustentáveis com soluções concretas para o Brasil e para o planeta. Sustentabilidade. O futuro a gente faz agora. Juntos pelas pessoas, juntos pelo planeta. Uma salva de palmas, por gentileza.